gente vai continuar falando um pouco sobre arte. A importância para o desenvolvimento da criança, o desenho infantil. A criatividade de uma criança parece não ter limite. Por estar em uma fase onde o lúdico é muito presente, o simples ato de desenhar possui um papel muito importante no desenvolvimento da criança, além de poder revelar a forma como ela enxerga o mundo. O desenho é uma das principais atividades na educação infantil, além, é claro, das brincadeiras. Ele revela uma forma de se expressar e contribui em vários aspectos, entre ele coordenação motora, visão, movimentos das mãos, organização do pensamento, construção das noções espaciais e outros aspectos cognitivos muito importantes para a alfabetização. Quando nos deparamos com o desenho de uma criança, muitas vezes não conseguimos ver uma lógica ou sentido. Porém, é no desenho que a criança cria uma cópia fiel da realidade, onde ela imprime sentimentos e ideias, podendo dar pistas de como a mente da criança se encontra. Por isso, muitos psicopedagogos utilizam como método o desenho, para saber o que está acontecendo na mente da criança, sendo esta a maneira mais prática de se obter informações, do que em uma entrevista, por exemplo. É através dos traços e cores que a criança faz onde é possível visualizar o que ela sente e o que ela ajuiza sobre determinado assunto. Seja na escola ou em casa, o simples ato de desenhar é muito importante para uma criança, de modo que ela trabalhará o seu cognitivo e também poderá se comunicar melhor com seus pais através deste método tão ingênuo. O desenho é essencial para o desenvolvimento infantil. Além de ser uma atividade muito divertida, é uma forma de comunicação e por onde a criança expressa seus sentimentos, suas ideias e suas vontades, sobretudo quando ela ainda não consegue se expressar por meio da linguagem oral e escrita. Quando a criança desenha, ela cria pontes entre seu mundo imaginário e o que é real, externando as suas visões de mundo. Por meio do desenho, é possível perceber, por exemplo, se a criança é tímida, se ela tem autoconfiança e também quais os interesses dela. Na escola, o desenho não deve ser desvalorizado e nem tampouco limitado. É necessário que ele seja visto como um recurso muito importante, especialmente na educação infantil, onde deve ser uma atividade sempre presente, afinal muitas crianças desenham para demonstrar o que estão sentindo. Ter o espaço do desenho como atividade é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, além de desenvolver o senso de observação, percebendo a variedade de cores, formas e texturas. Os desenhos ajudam as crianças a se desenvolverem de diversas maneiras, entre elas, desenvolvimento socioemocional. O desenho permite que a criança se expresse aprimorando o controle das emoções e revelando também uma função terapêutica, pois ao estimular atividades artísticas, as crianças tendem a se afastarem de sentimentos de apatia e tristeza, se distanciando de quadros de ansiedade e até mesmo depressão. Por meio do desenho, a criança retrata suas experiências na busca da própria identidade, sendo uma forma de expressar o seu dia a dia. Quando a criança desenha, trabalha com a linguagem, conhecimento e imaginação, e isso ajuda na formação da sua subjetividade, além de ser possível identificar como a criança percebe o contexto social e histórico o qual está inserido. Desenvolve o desenvolvimento motor e artístico. Enquanto a criança desenha, ela desenvolve diversas habilidades. O ato de controlar o lápis ou giz de cera no movimento de pinça desenvolve a coordenação motora. Isso acontece a partir dos 3 anos, quando a criança sai do desenho de caratujas para desenhos com mais sentido. Incentivar a prática de desenhos para crianças com habilidade motora reduzida pode ajudá-las a evoluir dentro de suas limitações. Além disso, nas atividades com os desenhos, as crianças também desenvolvem a criatividade, deixando-a livre a imaginação. É importante que os professores valorizem os desenhos das crianças, tornando o desenho um articulador da sua própria pedagógica. É necessário que o professor tenha conhecimento do desenvolvimento infantil e também das etapas de evolução do desenho, para que compreenda e avalie as caratujas e rabiscos corretamente. Não deve impor uma forma de desenhar correta, pois isso pode travar habilidades futuras e o potencial criativo das crianças. O professor deve incentivar as crianças a desenhar, sem direcionar os traços, ou usando não apenas o lápis de cor, mas também materiais variados, como areia colorida, papéis com texturas diferentes, tintas e material para colagem. Estimular as crianças, mas sem obrigá-las a desenhar, aproveitando o recurso para que elas assimilem os conteúdos trabalhados em salas, como, por exemplo, as cores e as formas, sempre dando importância aos desenhos, escrevendo os nomes das crianças nos trabalhinhos feitos
e pedindo a elas que expliquem o que foi desenhado. Essas atitudes simples farão com que o professor perceba rapidamente a evolução dos desenhos dos pequenos. Atividades de desenho com temas específicos. Levar para a sala de aula atividades de desenhos com temas específicos permite que o professor saia da rotina da prática do comum, do desenho feito com lápis e papel. Apresentarei 2 exemplos de atividades temáticas onde o professor pode explorar materiais diversos e a criatividade dos alunos. 1. Observando a sala de aula. Materiais: recorte de revistas, giz de cera, lápis de cor, tintas, canetas hidrocor, papel 40 kg. Objetivo: trabalhar a concentração e a observação. Campos: corpos, gestos e movimentos, o eu, o outro e nós, traços, sons, cores e formas. Atividade: pedir que as crianças observem a sala de aula. Solicite que toquem as paredes, o chão, os materiais e os brinquedos. Depois, solicitar que elas desenhem o que observaram, escolhendo o material que preferirem usar. Quando todos terminarem, não mostrar seus desenhos numa roda de socialização, falando suas impressões e ouvindo os colegas. Dica 2. Arte e natureza. Materiais: folhas de árvores, pétalas de flores, pedrinhas, galhos e giz de cera. Objetivo: desenvolver noções de cuidado com o meio ambiente, amplificar possibilidades de criação. Campos de experiências: corpo, gestos e movimentos, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, o eu, o outro e o nós. Atividade: no jardim da escola, solicitar que as crianças observem as plantas e o solo, falar sobre a importância de cuidar do meio ambiente e pedir que as crianças criem desenhos usando os próprios elementos da natureza que encontraram lá. Depois as crianças irão apresentar para a turma sua criação. 3. Desenho livre. Atividades de desenho livre proporcionam que as crianças se expressem livremente, colocando seus sentimentos e suas percepções no papel. O professor deve valorizar essas criações, assim as crianças se sentem motivadas, aumentando sua autoestima e aprendizado. O papel do professor é cultivar o protagonismo, permitindo que as crianças brinquem, falem e aproveitem ao máximo esse momento de intensa criatividade. 4. Envolvendo a turma toda. Atividades de desenho coletivo são ótimas oportunidades de interação entre as crianças, desenvolvendo o trabalho em equipe. Nesse caso, o papel do professor é mediar esse momento, levando questionamento para que as crianças conversem umas com as outras, contribuindo para a criação do desenho. 5. Desenho coletivo. Materiais: papel craft, lápis de cor, caneta hidrocolor, giz de cera. Objetivo: desenvolver o trabalho em equipe e interação com os colegas. Campos de experiência: o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas. Corpo, gestos e movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação. Atividade: o professor irá colocar uma música clássica para os alunos ouvirem e solicitar que eles desenhem suas impressões sobre o que ouviram na música. Depois, todos juntos irão apreciar a criação. O professor também pode incentivar que as crianças sugiram e escolham a forma como irão apresentar o trabalho às famílias. Essa é uma ótima maneira das crianças exercerem seu protagonismo. O desenho é a primeira escrita da criança. Cada vez mais, vários autores acreditam que, passando pelos estágios da evolução do desenho, as crianças desenvolvem a escrita e percebem que podem desenhar a fala. O desenho e a escrita são 2 linguagens que interagem por muitas vezes se complementando. Durante os estágios do desenho infantil, chega o momento em que as letras se misturam aos desenhos, até chegar na escrita alfabética propriamente dita. É importante que o professor esteja atento ao progresso da criança, ensinando-lhes a pegar o lápis corretamente, os movimentos e a postura adequada para que ela aprenda a escrever.